No vídeo de hoje, Copa do Brasil, Ryan, Memphis e a arbitragem. Like do vídeo, se inscreve, ativa o sininho, rumo a 450 mil inscritos por aqui. Bom almoço, boa sexta-feira para todo mundo com este fundo que vocês adoram. Dessa cidade que eu adoro, mas que está largada. Quero falar disso também no início do vídeo. Off futebol, vai ter. Largada, isso aqui tá largado, gente. Loucura. Mas olha, método BWay, hein? Essa é a minha dica para você nesse fim de ano, nesse mês de dezembro, nesse mês em que você pode presentear alguém com um curso mais bem avaliado, método de aprender inglês mais bem avaliado da internet e que vai mudar a vida dessa pessoa, vai ampliar os horizontes, as possibilidades, né? Vai melhorar a carreira dessa pessoa. O inglês a gente sabe que hoje é cada vez mais exigido, cada vez mais importante. Então aproveita. O preço da Black continua. Pô, Jorge, mas hoje já é dia 12. Sim, mas o professor Jonas tá bonzinho. Falou, não, estica aí. Vamos deixar esse preço pra galera no Natal. Então aproveita. 67% off para você aprender inglês. Parcela no cartão, não vai dar R$ 24 por mês. Você não paga nem um streaming hoje com esse valor, tá difícil, né? Quase nenhum. Então aproveita. Link na descrição e no comentário fixado. Método BWay é a minha dica pra você nesse fim de ano. Gente, São Paulo tá largado. Eu amo isso aqui, vocês sabem. Eu me sinto muito bem em São Paulo. Eu gosto do clima, eu gosto das opções que a gente tem aqui, eu gosto do atendimento que a gente recebe aqui, eu gosto do povo paulistano. Pô, eu adoro esse lugar. E eu fico muito incomodado quando vejo a cidade largada do jeito que tá. Eu sei que tivemos um ciclone, ventos beirando 100 km por hora e obviamente que um evento climático como esse gera transtornos. Evento climático este que estava previsto. Quando há a previsão de um evento climático extremo, você precisa criar gabinetes de crise, mobilizar equipes, deixar funcionários de plantão. É isso que a Enel tem que fazer, que é a concessionária de energia elétrica aqui em São Paulo, que geralmente não faz. É o que a Prefeitura de São Paulo tem que fazer, né? Que cuida da cidade, da zeladoria. Então, é isso. Um monte de árvore caída, um monte de farol sem funcionar, vários semáforos, vários. Ontem eu circulei 2 vezes na região do Campo Belo, que é aqui na zona sul de São Paulo. Eu fui de manhã e fui de tarde ao Campo Belo. Eu não vi nenhum no bairro inteiro. Gente, um bairro inteiro. Eu não vi um semáforo funcionando. Aí peguei a Avenida Santo Amaro, que é uma avenida das mais importantes aqui da Zona Sul. Vários cruzamentos, todos com os faróis apagados. E aí você não via funcionário da CET. Eu vi no final, já na João Dias, já depois de cruzar a Avenida Santo Amaro quase toda. Aí lá na João Dias tinha um cruzamento, aí tinha um cara da CET e tal. Você quase não via funcionário da CET na rua. E equipe da Enel, então, esquece. É mais fácil você achar o Gasparzinho, né? Eu tava lendo agora uma matéria no Estadão da Raquel Landim, isso aqui é brincadeira, né? Aqui em São Paulo existe o Smart Sampa, são 40 mil câmeras espalhadas pela cidade, com o objetivo de combater o crime, reconhecer facialmente criminosos que andam pelas ruas e tal, um sistema, né, muito interessante. E dessas 40 mil câmeras, 4 mil são capazes de verificar placas de automóveis. Aí o que a prefeitura fez? Pegou as placas dos 1.385 veículos registrados em nome da Enel no Detran, jogou no Smart Sampa para fazer o cruzamento de dados, para ver quantos estavam rodando. E aí o resultado é o seguinte, nas últimas 12 horas, até o momento em que esse levantamento foi feito, auge do apagão, mais de 800 mil residências ainda estão sem luz aqui em São Paulo, apenas 10 veículos da Enel haviam circulado pela cidade. Isso porque a Enel disse que mais de 1.600 equipes estavam circulando pela cidade para normalizar a situação. Isso é uma piada. Pode colocar no calendário de São Paulo, viu, prefeito Ricardo Nunes? Pode colocar. O apagão do ano. É um evento anual agora, virou o apagão anual virou um evento do calendário oficial da cidade, porque em novembro de 2023 teve, foi outubro, né? Outubro de 23 teve, novembro de 24 teve, novembro de 25 também, com o mesmo saldo. Vários dias com residências e comércios sem luz, uma demora enorme para religar a energia, cruzamentos, árvores caídas, um caos. Estamos falando de uma cidade que tem um orçamento superior ao de alguns estados desse país. São Paulo, só a capital, arrecada mais do que alguns estados inteiros da federação. É inadmissível São Paulo estar na situação que está. É uma vergonha. Ontem eu fiquei irritado de ver São Paulo, a cidade que eu amo,
viver o que está vivendo. É uma vergonha. Todos são responsáveis, tá? Prefeitura de São Paulo e Enel, principalmente. Vergonhoso. Vergonhoso. É o famoso pede pra cagar e sai. Vergonhoso o estado das coisas aqui em São Paulo de quarta-feira pra cá. Bom, estava louco pra dizer isso. Vamos falar de futebol? Vamos? Vamos falar de Copa do Brasil? Vamos falar de Ryan primeiro? Depois eu quero falar de Corinthians, de Memphis e da arbitragem. Mas vamos lá. Ryan. Cara, você ter um cara decisivo em clássicos, com personalidade, que chama o jogo, que no último minuto passa por 3 caras, toma uma falta, levanta rápido, bate rápido e ali consegue fazer a jogada do gol da vitória. Isso é um diferencial competitivo numa reta final de uma Copa, como é a Copa do Brasil, que pode fazer a diferença. E fez ontem, que pode realmente ser importante, como o Ryan foi. O Ryan pegou o segundo tempo e falou: beleza, vamos. Primeiro tempo foi mais do Fluminense. E o segundo tempo, ele é um segundo tempo do Vasco. O Vasco conseguiu encaixar a marcação no segundo tempo, obrigando o Fluminense a tentar bola longa, bola forçada, e aí o Vasco foi tendo o domínio dos 45 minutos finais do jogo. Então foi o time que no segundo tempo mais apetite pela vitória mostrou. E principalmente o Ryan. É o terceiro clássico seguido que o Ryan marca contra o Fluminense. Então tem ali uma rivalidade que a gente sabe que é muito grande entre Vasco e Fluminense. Para você que não é do Rio de Janeiro, não tem noção, a maior rivalidade do Rio ainda é Vasco e Flamengo. Não, tá tudo certo. Eu fico apavorado para ver se esse microfone não tá no mudo. Mas voltando, não perdendo o fio, a maior rivalidade do Rio é Vasco e Flamengo. É o clássico dos milhões, são as 2 maiores torcidas, etc. Mas Vasco e Fluminense, por tudo que tem acontecido nos últimos anos, guerra de bastidores, guerra pelo lado da arquibancada do Maracanã e etc., virou um negócio muito quente. Muito, muito, muito mais acirrado do que era. E o Ryan, cara, ele mostra muita personalidade, confiança em jogos assim. Então é um caminho maravilhoso para você cativar a torcida, para você conquistar a torcida, porque você fica marcado pelos jogos grandes, você fica marcado pela rivalidade, comemorações. O Ryan, né, é um cara que também, né, corre os seus riscos ali. Uma vez até eu disse, cara, eu evitaria a chatice, a dor de cabeça, mas eu acho legal pra caramba. Eu acho muito da hora. A provocação ali no limite, né, sem passar muito do ponto, mas, pô, acho que faz super parte do jogo. Também ajuda a construção da idolatria, ajuda demais na construção da idolatria, pra você cativar o torcedor. O torcedor adora, porque ele se sente representado. Ele quer zoar o rival. Então, quando ele vê o jogador do clube dele zoando, pô, beleza, ele tá fazendo o que eu adoraria fazer e eu não tenho disposição para isso, né? Então, isso a gente sabe que conta muito. E outra coisa que me chamou a atenção, além do Ryan, que fez um ano maravilhoso, que foi a revelação do Campeonato Brasileiro e que ajudou a resolver o Clássico, né? O Clássico tem a assinatura do Ryan, a virada do Vasco, ela é uma virada muito do Ryan. Foi o comportamento do Vasco a partir do gol sofrido, e é um gol que sai relativamente cedo, né? O gol do Serna sai com 21 minutos, uma jogada ensaiada, né? Na cobrança de falta, o Léo Jardim saiu atrasado do gol, acabou derrubando o Everaldo ali na entrada da área, correu até risco, acho, de ser expulso. E aí a defesa do Vasco desprevenido, o Serna abriu o placar. E a gente viu o Vasco em outros momentos. Porra, o Vasco, gente, vinha de 7 derrotas nos últimos 8 jogos do Campeonato Brasileiro. Isso é importante lembrar. Tudo bem, a última rodada tomou 5-0 com os reservas, mas algumas dessas derrotas com o time principal. Então era um Vasco cuja confiança tinha sofrido um abalo, sim, na reta final da temporada, na reta final do Campeonato Brasileiro. E havia um risco de se repetir algo que se viu em outros momentos da temporada. O Vasco se desesperar, né? O Vasco definhar mentalmente a partir do momento em que toma um gol do adversário. Isso não aconteceu, tá? Primeiro tempo, o Fluminense foi claramente superior. Não esmagou, mas foi superior. Só que o Vasco não se desesperou. O Vasco não tomou o gol, continuou fazendo o seu jogo, continuou tentando competir, e aí faz um segundo tempo muito melhor, porque o Ryan desequilibra. Então você ter num clássico, num jogo que, né, tá relativamente parelho, por mais que o Fluminense tivesse feito sim um primeiro tempo melhor, mas, né, 1-0, tamo vivo e tal. Você tem um cara que desequilibra, você tem um cara que a confiança tá lá em cima, que vai chamar a responsabilidade, que gosta desse tipo de jogo, que parece estar pronto. Nós estamos falando de um garoto de 20, 21 anos, tudo bem, é super jovem, ainda tá nesse desenvolvimento.
Mas aquilo que se cobrava, eu até vi o Renato Rodrigues falar isso na TNT Esportes, porque o Renato é um cara que acompanha muito a base. E ele lembrou, pô, na época da base tinha uma cobrança ali que o Ryan fosse um cara mais decisivo, aparecesse mais, assumisse protagonismo. Eu acho que 2025 foi um ano dessa virada de chavinha do Ryan. Acho que ele, de fato, tá se tornando esse cara. Esse cara que, daqui eu vou resolver. Ah, é clássico, é pressão, beleza, eu adoro. Ele gosta, ele se sente muito à vontade. Então, uma grande virada do Vasco com a participação do Ryan. Com 4 minutos do segundo tempo, o Vasco já tinha empatado, né, com o Ryan na jogada do Andrés Gomes. Uma bela jogada, foi bem no jogo, o Andrés Gomes. E aí, legal a gente também falar do Verratti, né? Porque é um jogador que tá vivendo um ano difícil, né? Tá vivendo, né, um ano de queda ali de desempenho, e é um gol de volta por cima, né? Um gol que significa muito para um cara que já foi muito importante pro Vasco, de um cara que sempre teve o carinho ali de boa parte do torcedor do Vasco, mas não tá num grande momento. E aí, a jogada individual do Ryan, no lance do gol, ele passa por 3 marcadores, só é parado com falta, ele levanta por 46 do segundo tempo, galera, o jogo acabando. Até alguns jogadores do Vasco já pareciam bem desgastados, né? Com aquela sensação de que, pô, tá bom esse 1-1, hein? Estamos levando 1-1, mas, meu amigo, o Ryan levantou rápido, cobrou rapidinho, último minuto do jogo, e aí o Andrés Gomes manda na cabeça do Verratti, e o Verratti se antecipa, cabeceia para baixo, faz o gol da vitória, a defesa do Fluminense fica olhando, então um gol também muito importante pro Verratti. O Vasco não entrou como favorito no confronto pelo momento recente dele e pela sequência final do Fluminense, que terminou o Brasileiro em alta, 5º colocado, vaga direta na Libertadores, mas isso sim inverteu, tanto nessa semifinal quanto na outra. O Vasco ontem mostrou o que não vinha mostrando nos últimos jogos do Campeonato Brasileiro. Claro que não é uma vantagem definitiva. O Vasco vai precisar mostrar o mesmo nível de concentração, de força mental domingo no jogo da volta contra um Fluminense que vai tentar atacar desde o primeiro minuto. Mas o Vasco ontem passou muito bem no teste. Teve uma situação muito complicada no jogo, conseguiu reverter e tem um cara fazendo a diferença. O talento resolve. O talento do Ryan, a ousadia do Ryan, tudo isso resolveu. A personalidade do Ryan, esse conjunto de elementos, acabou resolvendo o jogo ontem para o Vasco. Deixa eu falar aqui um pouco do Fluminense. O Fluminense no primeiro tempo fez uma pressão muito bem encaixadinha, né, no Vasco. E isso fez o time abrir o placar com 21 minutos, né? O Fluminense conseguiu ali, até o Everaldo, para ser justo, conseguiu buscar um pouquinho mais a bola, conseguiu participar do jogo. É ainda um jogador que tecnicamente tem problemas, né? É muito mais transpiração do que inspiração, do que qualidade, mas vinha fazendo até um jogo ok. O Lúcio Acosta, mais uma vez, é um cara muito importante para esse time. E aí o Fluminense ele é premiado por ser o time mais competente no terço final. Ele acaba marcando o gol com o Lúcio Acosta, nesse lance que eu repito, né? Poderia até ter gerado a expulsão do Léo Jardim. E aí o Serna faz 1-0 pro Fluminense. Só que no segundo tempo, acho que até o Thiago Silva, né, fala disso, que o time definhou. Segundo tempo o Fluminense foi caindo vertiginosamente de produção. E aí eu lembro de ter visto algumas pessoas comentando sobre isso antes do jogo. Falou, tem uma questão física que a gente não sabe o quanto vai aparecer nesse confronto, porque o Vasco, por exemplo, na última rodada do Brasileiro, mandou só os reservas para Belo Horizonte, descansou. E o Fluminense teve um jogo duro contra o Bahia no Maracanã, um confronto direto que valia o 5º lugar. E o Fluminense arrancou a vitória na parte final do jogo. Então isso pode ter pesado também, esse aspecto físico. O Fluminense ontem, né, fisicamente parecia, no segundo tempo, muito abaixo do Vasco. Muito abaixo. Então, isso é um ponto. Mas acho que também é uma queda muito grande do primeiro para o segundo tempo. Eu sei que tem um componente físico aí, mas eu acho que o Fluminense sentiu muito gol aos 4 minutos, o gol do Ryan. Acho que o Fluminense ficou meio perdidão, meio caramba. Pô, o jogo tava na nossa mão, a gente tava ali controlando e tal, então a coisa não funcionou. As alterações do Zubeldia também não funcionaram. O Fluminense não conseguiu, né, acompanhar o ritmo do Vasco no segundo tempo e até, né, as mudanças ali de posicionamento, o Nuno Moreira se aproximando do Andrés Gomes, né, o Ryan mais pela direita, onde ele vai muito bem, né, onde ele sempre vai muito bem. Então as alterações do Zubeldia também não mudaram o panorama.
E aí a cereja no bolo, assim, o Freitas estava numa noite bem complicada, o gol é nas costas dele, o gol do Verratti, né? Quando ele vai pensar do que vai fazer, o Verratti já tá fazendo um movimento de cabeceio e já tá indo comemorar. É mais um gol de bola aérea nas costas do Freitas, né? Um jogador que foi bem criticado por parte da torcida do Fluminense e foi sim um ponto de vulnerabilidade para o jogo de ontem. Então, o que fica do Fluminense é um bom primeiro tempo, onde o Fluminense teve um certo controle das ações e foi competente na última parte do campo, né, no famoso terço final. Mas fica também uma queda muito brutal no segundo tempo que não pode acontecer. Não pode, né? Porque o Fluminense acabou sendo engolido por um Vasco com mais apetite. E o Vasco tinha um cara numa rotação fantástica, que era o Ryan. O Fluminense não tinha um jogador na rotação que estava o Ryan no jogo de ontem. Um cara com essa aura decisiva, como o Ryan mostrou ontem no segundo tempo. Não está resolvido, óbvio, mas é uma vantagem para um fim de temporada. A gente falou, né, dessa questão do desgaste. Deixa eu até ver quantos jogos o Fluminense fez no ano. A gente estava falando da questão do desgaste, o número elevado de jogos. O Fluminense teve que esticar a corda até a última rodada do Campeonato Brasileiro. O segundo jogo é no dia 14 de dezembro, domingo. Pô, 14 de dezembro, galera, você já jogou o ano inteiro. O Fluminense fez 78 jogos no ano. É porque o Fluminense teve 6 jogos no Mundial de Clubes. O Fluminense vai fazer o seu jogo de número 79 no domingo. Meu Deus do céu, é uma insanidade o que a gente joga aqui no Brasil. 80 jogos o Fluminense vai beirar. Se o Fluminense for para a final da Copa do Brasil, ele vai passar dos 80 jogos. 80 jogos na temporada. É inacreditável, mas é o calendário que a gente tem. Então ele cobra um preço. Vai ser um jogo de superação para o Fluminense no domingo. Superar uma adversidade, superar a virada psicológica, né? Com a questão do favoritismo que se inverte. Superar o desgaste. Com certeza superar o desgaste. E superar a ausência de um mando de campo real, assim, que pese. Porque no confronto Corinthians e Cruzeiro, cada um tá jogando na sua casa. O Corinthians vai decidir na casa dele, com a torcida dele. No Fluminense e Vasco, por mais que tenha essa questão ali da divisão de torcidas de um jogo e de outro, domingo o mando é do Fluminense, mas ainda assim, né, virou campo neutro, os dois jogos sendo no mesmo estádio, por mais que o Fluminense esteja mais acostumado a jogar no Maracanã. Então tem isso, né? Tem essa questão também para domingo. Então, é um desafio, mas o Fluminense está vivo. O Fluminense está vivo. Faz um gol, começa na frente como começou ontem, tá super vivo no confronto. Mas o segundo tempo foi muito decepcionante. Realmente foi muito abaixo e o Fluminense não conseguiu encontrar soluções para a noite que o Ryan estava vivendo. Deixa eu falar do Corinthians aqui. Na quarta-feira eu estava no Rio e eu ia voltar para São Paulo na quarta-feira mesmo. Só que com a história do ciclone e tal, o voo foi cancelado, né, pela Gol. Simplesmente eles não mandam um e-mail também avisando. Beleza, manda nada. Se o Formiga não olha no aplicativo lá para pegar o cartão de embarque, aí ele foi olhar às 5 da tarde e falou: botaram nosso voo para amanhã. Se ele não tivesse olhado, a gente ia pro aeroporto, pro Santos Dumont, à toa. Porque já tinham trocado o voo para quinta-feira, 7h50 da manhã. Uma loucura. Aí a galera da Globo lá correu pra pegar hotel de novo, pra gente dormir lá no Rio mais uma noite, aquela confusão. Deu tudo certo, eu cheguei no hotel quebrado, arrebentado, desde 10 horas da manhã lá na sede, lá no Jardim Botânico, trabalhando, já era 9h30 da noite, era na hora que o juiz estava apitando. Aí, fui tomar banho, trocar de roupa, comer alguma coisa, falar com a minha mulher e deixei a TV do quarto ligada na GTV. Mas não parei pra assistir o jogo, analisar. E na hora o segundo tempo eu vi um pouco mais. Quando subiu a plaquinha, 7 minutos de acréscimo, eu já não tava aguentando ficar com o olho aberto. Falei, meu amigo, eu vou só ouvir o Vinícius narrar aí e vou dormir. E fui ouvindo até o final, quando acabou o jogo, já tava com o controle na mão. Desliguei, apaguei porque eu tava bem quebrado. Então, eu não fiz uma análise ontem do jogo detalhada, porque em respeito ao meu público, eu não gosto de falar de jogo que eu não vejo com atenção. Eu não gosto de fazer um vídeo focado num jogo que eu não assisti. Não quero ser desonesto com o meu público. Às vezes o público fica chateado. Queria que você falasse hoje. Desculpa, eu sou um só. Por exemplo, é muito provável que eu não consiga fazer na segunda vídeos sobre os 2 jogos do domingo. Porque se o Flamengo passar para a final do Intercontinental, eu estarei viajando para o Catar no domingo. Então não vou ver os 2 jogos. Como é que eu vou chegar segunda-feira lá no Catar e fazer vídeo de jogos que eu não vi? Sabe? É muito complicado. Então às vezes a galera precisa entender que o pai é um só, não tem como.
Mas o que eu vi, o que eu ouvi, o que eu li sobre o jogo foi de um Corinthians cuja postura surpreendeu o Cruzeiro. Acho que o Cruzeiro não esperava o ritmo que o Corinthians iria colocar no jogo. O Corinthians vinha tendo algumas atuações ruins no Campeonato Brasileiro, alguns jogos de um nível abaixo, mas o Corinthians conseguiu encaixar a marcação contra o Cruzeiro, deixou o Cruzeiro meio atônito, mostrou muita vontade, muita disposição em campo, esfriou o clima do Mineirão. Tinham 50 mil cruzeirenses no Mineirão, a gente ouviu os corintianos, porque o Corinthians conseguiu esfriar o clima. O Cruzeiro não conseguiu fazer o seu jogo. O Cruzeiro viveu, pelo que a gente viu, uma das suas piores noites no ano, né? O Cruzeiro teve um lampejo ou outro no jogo. Você não viu momentos assim, pô, o Cruzeiro fez... Pega ali os melhores momentos do jogo. Caramba, essa aqui foi a faixa do jogo que o Cruzeiro fez uma pressão forte no Corinthians. Não conseguiu. De fato, não conseguiu. Muito abaixo coletivamente. Algumas peças também muito abaixo individualmente. Então, o Cruzeiro não conseguiu jogar. O Corinthians ganhou o jogo ali com os jogadores de meio campo que marcavam e jogavam. E aí você tinha o Memphis e o Yuri sobrando com espaço, com liberdade. E o Cruzeiro, tendo o seu espaço no meio campo anulado, ele sofre muito com isso. É uma questão que está presente ao longo da temporada. O Cruzeiro precisa de espaço para jogar. Se o Cruzeiro não tiver espaço para jogar, ele vai ter uma enorme dificuldade de desenvolver o seu jogo do meio para frente, de desenvolver ações ofensivas. Então o Dorival acho que leu muito bem, ganhou o jogo no meio campo, ganhou o jogo na postura, ganhou o jogo na vontade, e a gente falou aqui de atuações individuais muito ruins, né? A gente viu o Fabrício Bruno abaixo, viu o Kaique abaixo, o Romero, que até levou um cartão amarelo, né? Que tirou do jogo da volta, que é um cartão amarelo injusto até, né? Muito discutível. Então, muito decepcionante. Muito decepcionante a atuação do Cruzeiro. Acho que muito pior, uma decepção muito maior do que o Fluminense causou com o segundo tempo que fez ontem. E um Corinthians que virou a chavinha. E tem gente que, quando a gente diz isso, vocês ficam inventando essas coisas, vocês ficam criando uns monstros, umas teorias exageradas de que o Corinthians é isso, é aquilo no mata-mata. Gente, o Corinthians no mata-mata é uma equipe que cresce. Esse ano, com tanta dificuldade, o Corinthians cresceu justamente nesse tipo de competição. Veja o brasileiro que o Corinthians fez e veja a Copa do Brasil que ele está fazendo. E veja o paulista que ele fez. Verdade, caiu na pré-Libertadores. Verdade, na Sul-Americana também não avançou. Não parece ter demonstrado também muito apetite. Mas acho que o Corinthians tem essa questão da mobilização para o jogo de Copa. Tem um treinador que se sai muito bem nesse tipo de competição, que é o Dorival Júnior. Isso é muito importante também frisar, e o Dorival fez um belo trabalho para o jogo da última quarta-feira. E tem Neoquímica Arena para resolver, irmão, e tem a sua torcida que já fez o que fez no Mineirão, imagino que vai fazer domingo. É um ambiente incrível. Eu não sou, vocês sabem, eu não sou corintiano, então, mas eu não tenho meu amigo, não tenho esse clubismo doentio, não. Eu já fui várias vezes à Neoquímica Arena. Amigo, o ambiente lá é outra parada, sabe? É uma torcida, assim. Pode ser na Neoquímica, pode ser do Pacaembu, onde o Corinthians estiver mandando o jogo. A torcida do Corinthians é um negócio assim, tem torcidas que são mais barulhentas, carregam mais o time do que outras são um pouquinho mais impacientes. Eu não tô dizendo o que é melhor, o que é pior. Meu time mesmo tem uma torcida meus dois times, tem torcidas super rabugentas. E eu sou um desses, tá? Sou um desses rabugentos. Faz parte, eu não recrimino. No meu time tem torcedor que com 10 minutos de jogo tá vaiando. Torcida do Corinthians não vai com bola rolando. São perfis diferentes, eu respeito todos os perfis, mas eu admiro o perfil da torcida do Corinthians. Eu olho porque os caras fazem e falo, amigo, é brincadeira. O apoio total e restrito, como essa torcida carrega o time no colo muitas vezes, por isso o Corinthians é tão forte na Neoquímica Arena, também pelo seu torcedor. Então acho que são fatores muito importantes pro Corinthians. Agora, eu queria falar do lance do Memphis. O lance do Memphis, o gol que tem uma nítida ajeitada com o braço. Porém, essa nítida ajeitada com o braço só é percebida numa câmera que é divulgada por um influenciador que estava atrás do gol. Não era uma imagem das transmissões. O jogo teve transmissões da Globo, da GE TV, do Sport TV e do Prime Video.
Sport TV /Premier e Prime Video. Então eram 4 transmissões diferentes. Num estádio grande, com ótima infraestrutura, que é o Mineirão. Uma arena de Copa do Mundo, que é o Mineirão. Mesmo assim, não foi possível nas imagens da transmissão detectar, flagrar o que aconteceu. Flagrar o toque de mão do Memphis. E aí as pessoas vão lembrar, eu vou até lembrar de outro caso, tá? Copa de 1998. Cara, eu lembrei agora desse caso, mas muita gente tá lembrando da história do gol do Lucas, do São Paulo e Corinthians. Foi numa semifinal de Copa do Brasil também. Tem um toque no braço do Lucas, nítido, toque no braço do Lucas, que não é visto na transmissão, nas imagens oficiais do jogo, ninguém viu. E aí quando a TV, acho que foi a TV do São Paulo, foi soltar a imagem por um ângulo específico e tal, deu pra ver que tinha um toque no braço. Aí as pessoas, ih, olha essa imagem que o São Paulo botou aí, pegou no braço do Lucas. E aí todo mundo viu, caramba, mas a arbitragem deixou passar. Não é que a arbitragem deixou passar, não tinha, simplesmente não tinha essa imagem. Simplesmente ela não existia. Eu tô tentando lembrar, rapaz, qual foi o jogo da Copa do Mundo que o cinegrafista, acho que era um cinegrafista sueco, pegou um toque de mão. Ah, meu Deus do céu, eu queria muito ter visto isso antes do vídeo e trazer aqui, né, a história. Puxa vida. Mas o VAR, ele tem à disposição as câmeras das transmissões. Todas as câmeras da TV que transmite o jogo, nesse caso das TVs, elas têm que chegar à sala do VAR. Todas elas chegam. O VAR tem acesso a todas elas. Se as câmeras das transmissões não flagrarem o lance, não tem o que fazer. Não há o que possa ser feito. Não tem como. E era o caso. Então, é uma pena, mas pode acontecer. Não deveria acontecer. Não deveria. Tudo deveria estar coberto pelas câmeras, coberto pelas imagens, todos os ângulos, todos os pontos do estádio. É realmente muito ruim. Muito ruim que quando você tem a tecnologia à disposição, a tecnologia ainda não seja capaz de pegar um lance muito claro. A imagem da câmera lá atrás do gol é muito clara. A ajeitada do braço do Memphis, ela é irrefutável, incontestável. Qualquer um vê. Mas só naquele ângulo. Um ângulo divulgado por um influenciador. As imagens das transmissões não detectaram. E aí o VAR não tem o que fazer. Aí não é culpa do VAR. As imagens que chegam pro VAR. Agora, poderia ser culpa do VAR se a imagem tivesse chegado e o VAR papado mosca. Como já aconteceu. Como já aconteceu aqui no Brasil. Do VAR ter a imagem. Lembra do São Paulo e Palmeiras na Copa do Brasil, né? Copa do Brasil ou Libertadores? Copa do Brasil. No Allianz. E aí? E o VAR papou mosca. Mas não foi o caso. Não foi o caso da quarta-feira. Não tinha o ângulo, não tinha a imagem. E aí você não tem muito o que fazer. Eu tentei achar qual foi o caso da Copa de 98. Meu Deus do céu, eu lembrava disso. Do gol do Brasil. Copa 98. Gol do Brasil. Cinegrafista. Caraca, meu, como é que eu não vou lembrar disso? Como é que eu não vou achar os detalhes disso? Mas acontece. Infelizmente acontece como aconteceu nesse caso. Na semifinal da Copa do Brasil. É isso aí. Achei. Copa de 98. Brasil e Noruega, o pênalti que decretou a derrota do Brasil. Júnior Baiano puxando o Thor e André Flo. Todo mundo na hora falou, isso é um escândalo, isso é um absurdo, isso não foi pênalti, o árbitro norte-americano errou, isso é uma peça de teatro, é uma injustiça. Todo mundo esbravejando. 2 dias depois, chega uma imagem de uma TV da Suécia, 2 dias depois do jogo, não deixando dúvidas, que o Júnior Baiano puxa o Flo dentro da área. Então veja, era uma estrutura de Copa do Mundo, era uma transmissão de Copa do Mundo, com a melhor tecnologia possível na época, com o maior número de câmeras possível na época, e também não foi detectado. Só uma imagem que não estava na transmissão oficial de um camarada lá da TV sueca que estava filmando. 48 horas depois do jogo é que mostrou, ih, rapaz, foi pênalti mesmo. Foi pênalti mesmo. Então já aconteceu até em Copa do Mundo. É raro. A gente lembra desse caso, a gente lembra do gol do Lucas lá, São Paulo e Corinthians, vai lembrar desse lance do Memphis, mas acontece. Não deveria acontecer? Não deveria. Mas infelizmente aconteceu. O que você pensa? Deixa a sua opinião nos comentários. Boa sexta para todo mundo. Like no vídeo se você ficou até o final. Juízo e tchau.